Olá pessoal, canal Pretos FC aqui no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria de vocês conosco, e vocês são nossos parceiros, se inscrevendo para receber os nossos conteúdos. Já vou apresentar o nosso convidado em mais uma entrevista exclusiva, mas antes curta esse conteúdo e também clique no sininho à direita da página, lá em cima, para que você continue recebendo os nossos produtos exclusivos, conteúdos e produtos sem dúvida nenhuma. Estou ao lado de Felipe Isabella, que foi conselheiro do Corinthians, candidato à presidência na última eleição, onde acabou sendo derrotado pelo André Sanches, que é o atual presidente, né? Numa eleição bastante disputada com 5 candidatos. O Isabella tem 41 anos e é um prazer imenso que você esteja aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, meu. Obrigado, muito obrigado. Edson, muito obrigado. Para a gente falar um pouquinho do Corinthians, sobre esse momento, o time com o Fábio Carille caiu fora da Copa do Brasil, né? Tem Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro pela frente, e tem o André Sanches em mais uma gestão. Já é a segunda gestão do André Sanches, que acabou mudando a forma de mandato do Corinthians desde que ele assumiu lá, quando o Corinthians acabou sendo rebaixado no ano de 2007. Hoje, o presidente do Corinthians tem um mandato de 3 anos sem reeleição. E aí existe uma alternância de poder, que eu achava, meu caro Isabella, que seria muito maior. Porque o André foi presidente, né, com o discurso de que era preciso renovar. Aí entrou o Mário Bob, depois o Roberto de Andrade, e aí volta o André Sanches, quando eu imaginava que haveria um novo presidente, um presidente inédito, né, o que não aconteceu. Como é que você está vendo o Corinthians? E muito obrigado pela presença, a gestão do André Sanches. Legal, Pretos, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo canal, sucesso obrigado. Aí prazer te receber. Na empreitada, a gente fica à disposição. Bom, a gestão do Andrés, como você disse, não tem nada de novo. É o mesmo Andrés que passou pelo clube na gestão de 2007 a 2011, né? Final de 2011. Fez algumas promessas na campanha e tem lá uma carta de promessas, os folders, e que nós, enquanto oposição, no final das contas, acabamos perdendo a eleição, mas acabamos elegendo ali alguns conselheiros, uma chapa com 25 conselheiros. A gente tem acompanhado através do conselho e do CORE também, temos um representante no CORE, que é um conselho menor, é um conselhinho, né? São 10 eleitos pelo conselho para algumas questões internas também lá do clube, que tem reuniões mensais. Temos acompanhado e cobrando, então tem algumas promessas que de cara ele já não cumpriu, né? Aquela famosa promessa de político que fala só para a eleição e não cumpre, como ele tinha um cargo de deputado e ele prometeu deputado federal, que assim que ele fosse eleito ele ia renunciar ao mandato, e isso não aconteceu, ficou no mandato ali o ano inteiro de 2018 ainda exercendo, acumulando as 2 funções. Ele disse que rapidamente ia ter um acordo com o estádio e com o Odebrecht e com a Caixa, e que isso também não aconteceu. A gente sabe que é muito difícil, mas vem prometendo, a cada 3 meses há uma renovação da promessa, né? Em fevereiro agora teve reunião do conselho e prometeu que em 3 meses estava resolvido, nós estamos em junho e é uma questão difícil de resolver. Ele prometeu que o Ronaldo ia fazer parte da gestão, para todo mundo acreditar que o Ronaldo ia vir, ia participar, e a gente sabe que o Ronaldo tem uma agenda própria de compromissos e de atividades. Ele prometeu que ia ter um projeto com o Corinthians Casuals, para levar o Corinthians Casual para a primeira divisão da Inglaterra, e a gente sabia também desde o início que nem o Corinthians Casual quer esse tipo de aporte, de approach. Eles preferiram se manter do campeonato amador. E temos acompanhado as outras questões, né, que é o nosso dever enquanto conselheiros, enquanto membros da oposição, atuantes no clube. As questões financeiras a gente tem acompanhado, teve a votação das contas agora em abril, nosso grupo votou pela reprovação, porque não foram prestadas as contas do estádio, né? Então o clube, a promessa do estádio é que o clube nunca ia ter que colocar dinheiro do seu caixa no estádio, que o estádio ia se autofinanciar, e nos últimos 2 anos o clube teve que aportar dinheiro. Então, se o clube teve que aportar dinheiro no estádio, a gente quer saber para quê, e essas contas nunca foram prestadas a nenhum conselheiro, nem associado, nem nada. As questões também de receitas, de despesas, contratações de jogadores, a gente fica questionando dentro dos limites e das possibilidades que existem dentro de um clube, né? Então é muito difícil. O pessoal acha que
que é como se fosse um congresso ou uma Câmara dos Vereadores, tem reunião todo dia, tem assembleia todo dia, então essas reuniões são 3, 4 reuniões por ano, quanto muito 4 reuniões por ano. Agora, Isabela, o André sempre falou em transparência e renovação. Eu acho o Mário Gobi e o Roberto de Andrade 2 caras sensacionais, pelo menos comigo sempre foram, não tenho nada para falar a respeito deles, né? E foram bons presidentes até, vencedores, né? Agora, o Andrés volta ao Corinthians sendo contrário ao discurso que ele pregou, né? No Corinthians ter mais presidentes, menos repetição e mais presidentes, né? Gente nova no poder. E ele volta ao poder. Muita gente diz que ele jamais deixou de comandar o Corinthians, mesmo com o Gobi e com o Roberto no poder. Isso é uma verdade, ele tem hoje um domínio pleno dos bastidores e do conselho. O Andrés, mesmo que perca uma eleição, ele seguirá muito forte e comandando o Corinthians nos bastidores? Olha, comandando é difícil, mas muito forte com certeza, isso é inegável. Ele construiu isso, né? Ele foi eleito 2 vezes pela Assembleia Geral, ele é um atual presidente, um ex-presidente, ele é um conselheiro vitalício, ele tem um assento permanente no conselho e no core, então, sem sombra de dúvida, o Andrés vai ter sempre uma palavra forte dentro do clube. Nas gestões do Mário e do Roberto, por mais que ele não... Na gestão do Roberto, eu acho que ele chegou a ter um cargo de superintendente de futebol, se não me engano, então ele tinha uma função, ele cuidava do futebol como um todo. E ele sempre foi o responsável pelo estádio, desde a construção e depois também durante a Copa do Mundo e pós-Copa do Mundo, ele sempre foi o grande elo com relação ao estádio. Então, assim, lógico que os presidentes, o Mário e o Roberto, tinham a sua autonomia, mas eles tinham sempre o Andrés, que era o padrinho, vamos dizer assim, ou quem era um dos principais líderes do grupo, do grupo Renovação e Transparência, que tem administrado o clube, era natural que ele tivesse alguma certa influência. Por isso até que nós resolvemos, fiz parte do grupo por um determinado momento, depois saí do grupo, né? Não participei já desde 2015, se não me engano, que eu não participo, 14 ou 15, que não participo mais do grupo, que eu rompi, justamente para buscar uma outra saída, uma outra via, uma outra administração, com outras ideias e sobre outras influências. Uma outra questão importante, quando a gente que está fora dos bastidores, quando membros da imprensa, e eu já falei sobre isso, eu já usei esse termo, dizem que o estádio do Corinthians é impagável. Isso é uma verdade ou não? Porque os sócios que vivem o Corinthians começam a pegar no nosso pé e começam a rejeitar essa opinião. Vocês estão dizendo que o estádio é impagável, não é bem assim, né? O estádio tem condições de ser quitado a médio prazo e tal. Qual é a situação financeira do estádio hoje? É uma situação financeira preocupante? O estádio é impagável, a gente pode usar esse termo? Ou não? Existe uma saída para o estádio? Bom, a maior questão que todo mundo quer saber, inclusive os conselheiros, é qual é a situação do estádio, porque é uma caixa preta. Caixa preta, não tem dados oficiais, os números, telas, não tem. As últimas informações que nós tivemos foi por conta de uma comissão do Conselho Deliberativo na gestão passada, que teve acesso a alguns números, não a todos, e até por isso uma grande reclamação, por exemplo, quem são os funcionários, os prestadores de serviço, alguns números não foram abertos, e a gente teve acesso a alguns números, alguns dados do contrato, até numa exposição que foi feita no Conselho. Não acho que seja impagável, eu acho que usar o termo impagável eu acho que é muito forte, mas logicamente que existe uma dívida bancária, principalmente com relação a empréstimos que foram feitos pela Odebrecht, né, a emissão de debêntures com juros um pouco acima do que seria no BNDES, e isso impacta muito na conta final do estádio. Mas o acordo com o BNDES e Caixa, segundo informações que nós temos, estão sendo quitados dentro do cronograma oficial, então não acho que sejam valores impagáveis. E a grande pressão que existe, pressão financeira que existe, é com base nesse outro empréstimo que teria sido feito através da Odebrecht, com a emissão de debêntures, que aí sim são valores altamente... que precisam ser discutidos, né? Porque a gente tem a questão se a Odebrecht efetivamente não terminou a obra, se tem... não terminou a obra, não entregou de acordo com o projeto, existem reparos a serem feitos.
esse empréstimo, que fim que tá, tem uma grande tendência no mercado aí, lendo jornais Valor Econômico dessa semana, de que se o Odebrecht vai pedir renegociação desses valores, dessas dívidas. Então, assim, existe uma pressão financeira aí que a gente não tem sequer informações de como que está esse acordo com o clube. Até tem, desculpa até te interromper, imagina, até tem um requerimento que tem circulado entre os conselheiros para pedir agora, no próximo mês, uma reunião extraordinária do conselho, para prestar essas informações, mais uma vez para pedir essas informações, porque na reunião de fevereiro o presidente falou textualmente, está em ata registrado, que no máximo em 3 meses isso estaria resolvido. Então passaram os 3 meses, o pessoal agora nós vamos cobrar para que efetivamente explique que pé que está. A gente sabe que também são negociações difíceis, complicadas, muitas vezes até sigilosas, né? De repente uma negociação você não pode abrir durante a negociação os números, mas um pouco mais de informações precisam ser prestadas, assim, ao menos ao Conselho Deliberativo. Né? Você, como um torcedor do Corinthians, como ex-conselheiro, evidente que o Corinthians é o time da década em termos de vitórias, né? Em termos de títulos. Pô, o Corinthians ganhou Campeonatos Paulistas, ganhou 4 Campeonatos Paulistas, com um tricampeonato inédito, né? Inédito não, mas que há muito tempo não se repetia. Ganhou 4 Paulistas, ganhou Libertadores, Mundial e Recopa Sul-Americana. E 3 Campeonatos Brasileiros. E ainda estamos em 2019 e tem 2020 ainda. Quer dizer, ainda pode ganhar alguma coisa a mais. E ainda foi vice-campeão na Copa do Brasil, que também chegou a uma grande decisão, né? Os resultados de campo, eles escondem qualquer tipo de problema na administração e vocês não conseguem, vocês da oposição, vocês conselheiros que querem debate, querem esclarecer alguma coisa, vocês não conseguem, né, avançar por causa disso, porque os resultados de campo, eles como é que se diz, eles abafam, né? Qualquer tipo de tentativa de oposição? Eu acho que infelizmente acaba acontecendo um pouco desse, vamos dizer assim, que abafa, né? Porque também nós não podemos reclamar de ganhar, né? Claro, então, claro. Enquanto torcedor, a gente vai torcer sempre, vai querer que ganhe, não existe torcer contra ou torcer para perder. Mas o Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil e a gente está vendo como é que a situação se encontra. Pois eu acho que passa um pouco pela conscientização, principalmente das pessoas que estão ali à frente do conselho, da gestão, dos associados, de saber diferenciar o que é o título, que é legal ganhar, ser campeão, mas que para ser campeão a gente tem que ter as questões todas administradas, muito bem administradas, transparentes, até para poder gerar mais dinheiro, para poder contratar melhores jogadores, ou então segurar os jogadores que estão lá, renovando os contratos e não ficar tendo essa troca todo ano, trocar o elenco, 30 contratações, 20, 30 contratações. Então isso é importante, acho que passa por uma conscientização. Até foi curioso que na campanha da eleição a gente tinha acabado de ser campeão paulista, campeão brasileiro, tendo ganho um primeiro turno praticamente invicto, né? Espetáculo, 47 pontos e 57. Então, o pessoal perguntava muito isso durante a campanha, falou, não, quero que seja campeão e vamos discutir os outros pontos. Então, existe isso, e não é feio reconhecer, existe um mérito da gestão. Então, também a renovação de transparência não estaria lá por 4 mandatos se não estivesse entregando algum tipo de resultado, não só o resultado dentro de campo, tem o CT lá, que é um CT super bonito, super funcional, super moderno, e ali dentro do CT criou-se um centro de referência, uma ilha de conhecimento que tem passado, e a gente tem identificado que isso tem feito parte de um DNA vitorioso, né? Que às vezes que o Corinthians, nesses 10 anos, quis distanciar um pouco desse DNA vitorioso, que Mano, Tite, Mano, Carille, às vezes que deu uma escapadinha desses nomes, nós tivemos problemas, né? Quando veio o Adilson, que não encaixou, o próprio Cristóvão, né? O Loss também tinha um sistema, apesar de ser da casa, né? Teve um sistema de jogo um pouquinho diferente, também teve problema. Então, a gente sabe que ali tem um centro de referência, mas é importante que se cobre e cada vez mais conscientize o torcedor e o conselheiro que é preciso ter. Nós não queremos ser campeão de balanço, né? Sim, mas é importante sim. Que se tenha ali uma administração transparente. O bom mesmo é ganhar com consistência financeira. Lógico. Né? Tu ganha equilibrado, né? Consegue ganhar equilibrado. Lógico. Agora, uma outra questão sobre as categorias de base, né? Que muita gente disse que é uma caixa preta.
é uma verdade isso, porque o Corinthians também na base é muito forte, né? Tanto é que é o maior vencedor de Copa São Paulo de futebol júnior, ele está revelando jogador sempre, né? Eu acho o Pedrinho, por exemplo, uma grande revelação do Corinthians, né? A questão das categorias de base entra um pouco na questão que, como ela não tem tantos holofotes como tem no futebol profissional, então no futebol profissional você contrata A, B ou C jogador, você vai saber de quem é o empresário, o que ele faz, de onde ele veio, você tem dados estatísticos, onde ele jogou, quantos gols ele fez, se ele tem namorado, você conhece a vida toda daquele jogador, eventualmente daquela transferência, os valores acabam sendo entre aspas, vazados ou tendo a publicidade. Nas categorias de base você não tem essa publicidade, até porque não tem tanto interesse público para saber. Então o Corinthians tem uma escola forte na base, né? Tem um futsal muito forte, muito. De categoria de base, tem um trabalho lá histórico que revela, então todos esses jogadores passam por algum momento pelo futsal. Tem as categorias de base sempre com um trabalho forte, mas tem a questão da captação. Então é a captação na categoria de base que é um ponto delicado que a gente tem que sempre ficar atento, porque a captação também não é gratuita. E aí que entra a questão. Então na captação desses atletas você tem que pagar pela transferência do jogador de um time A, B, C, que também fez parte da formação. E aí que a gente não consegue muito ter acesso aos valores e pagamentos. Quando eu digo a gente, todo mundo de maneira geral, nem acesso e nem às vezes muito interesse, né? Claro. As pessoas não costumam saber. E a gente só fica sabendo depois quando de repente o jogador estoura, né? Chega para um profissional e fala, mas tal jogador é 20% de um, 30% de outro, 40%, e aí vai saber que no final das contas o Corinthians não é o principal formador, ou ele não veio ali desde o começo, ele foi passando por negociações que muitas vezes, se não foram bem conduzidas, acabam deixando o clube até desprotegido, né? O Corinthians precisa de ajuda de empresários hoje? Por exemplo, na hora de contratar um jogador, ou na hora de fechar folha salarial, esse tipo de coisa, precisa? Olha, ou não? Eu não consigo precisar do dia a dia, porque a gente não está lá na administração. Sim. Mas se você for olhar o balanço do clube publicado, ele tem lá empréstimos feitos por empresários jogadores, empréstimos de dinheiro jogador. Então, assim, se esse empréstimo foi utilizado para pagar folha, para contratar, enfim, eles estão registrados no documento oficial publicado, ele consta. Agora, é sempre bom, independentemente do clube, Corinthians ou qualquer outro, que tenha relação com o mercado, com os agentes procuram também ter uma relação, só que a relação tem que ser transparente. Claro. E cada um defendendo seus interesses. Então, logicamente, se você tem uma boa relação com um determinado empresário, você fez um trabalho sério, ele vai te dar preferência eventualmente na hora de ouvir uma conversa, uma negociação, pode eventualmente te ajudar ou não. Aí vai depender do jeito que cada administração conduza a conversa. Agora, Isabela, pelo potencial do Corinthians, a torcida espetacular que tem, né? Pelo tamanho, também pelo consumo, o Corinthians poderia ser muito maior do que já é, na tua opinião? O Corinthians poderia liderar o futebol brasileiro em termos de finanças, em termos de governança? Você vê isso ou não? Ou o Corinthians hoje ele está no patamar que ele sempre deveria estar? Não, o Corinthians ficou para trás. Ficou para trás, Ficou para trás, mas sempre há tempo de dar a volta por cima. Mas ficou para trás por quê? Ficou para trás, se você for ver, nessa linha que você comentou, Preto, de finança, de governança, de ter uma voz forte. Hoje em dia a gente viu que o Flamengo e o próprio Palmeiras, que há 3, 4 anos atrás estava com um nível de receitas do Santos, por exemplo, sem querer diminuir, mas em questão de Santos, com uma rápida administração ali, principalmente na época do Paulo Nobre, né? Teve uma injeção de dinheiro ali também extraordinária, mas alguns mecanismos de gestão, de governança, de transparência, negociações duras, busca por outros players do mercado, conseguiu elevar o patamar de receitas, né, do Palmeiras de uma forma que hoje em dia eles conseguem ter a contratação de jogadores que eles pensam, selecionam no mercado e conseguem segurar os jogadores para que tenham uma continuidade. E o Flamengo, que vinha também de uma fase, né, do final da década de 90, início dos anos 2000, de risada, né, a famosa frase do Vampeta, finge que paga e finge que eu jogo, que se vivia muito pela mística, pela tradição, pela força da torcida.
e que tinha uma dívida que todo mundo falava como impagável, Exatamente. hoje em dia no mercado também consegue ter uma força financeira e aí consegue ter voz muito grande. O Corinthians continua tendo voz, continua tendo força, continua conseguindo atrair bons jogadores, tanto é que continua disputando títulos, mas a gente vê que a cada dia fica mais difícil, né? Fica mais difícil ter esse protagonismo, né? Consegue ter um protagonismo pela força da torcida, da camisa, o peso de estar em São Paulo, que é um mercado muito rico, muito forte, mas com o tempo ele vem ficando para trás, vem perdendo espaço. Nessa questão da renovação, né, porque o Corinthians hoje tem o André Sanches, aí tem o Duílio Monteiro Alves, né, que é o gerente de futebol, e tem o Jorge Calil, que é um diretor adjunto. O Duílio é o diretor, o Calil é o adjunto. É o diretor adjunto, né? Mas o Calil seria o político, né? E o Duílio o profissional, entre aspas, o executivo, né? Você acha que o próximo presidente vai ser o Duílio Monteiro Alves? Não acho, não. Eu acho assim, o Duílio é um conselheiro do clube atualmente, fez um trabalho na primeira passagem dele também junto no departamento social, na diretoria de futebol, agora voltou. O Jorge Calil, o Dr. Jorge também é uma figura... Meu grande amigo, grande figura. Figura conhecida lá no clube, também já exerceu cargos no marketing, já foi vice-presidente do clube, agora está lá no futebol. Existem outros quadros, outros conselheiros lá no clube que também talvez postulem ou tenham interesse em participar. Para você ser candidato de novo, você tem que voltar ao conselho. Não. As regras lá no clube, para ser candidato a presidente, ele tem que ser ou conselheiro vitalício, ou já ter sido conselheiro por 2 mandatos, por 2 oportunidades, ter sido eleito. Então, hoje em dia, talvez há 2, 3 mandatos atrás, iam ser muito poucos que tivessem essa possibilidade. Eu acho que eu fui o primeiro aí na eleição passada que quebrei, né? Eu era o único dos 5 candidatos que não era nem conselheiro vitalício, né? Então, que quebrei um pouco essa barreira. Talvez na próxima nós tenhamos outros candidatos que não sejam vitalícios. Vamos ver, ainda está cedo para fazer qualquer prognóstico. Né? Sem ficar em cima do muro, que eu adoro isso, né? Vocês sabem disso. Uma nota para a gestão do André Sanches. Até agora? Acho que uma nota 5. 5. O Carille foi um acerto trazê-lo de volta? Foi um acerto. Acho que salvou, né? Senão ele ia estar negativo, né? Porque o ano passado o presidente assumiu em fevereiro, né? A equipe já vinha embalada. Lógico que teve méritos no título paulista, mas depois que teve aquela confusão com o Carille, aqueles bate-boca, mal entendido, vai para fora, não vai. A gente até ficou muito assustado, porque a gente imaginava que o Andrés ia chegar com tudo, ia chegar resolvendo, ia chegar com aquele jeito dele mais espalhafatoso e o ano passado o Corinthians sofreu bastante, né? Tanto que esse ano praticamente reformulou todo o elenco e aí conseguiu trazer o Carille, né? Veio o Jair, demitiu o Jair quando o Carille já estava chegando. E eu acho que o Carille deu uma apaziguada ali no departamento de futebol e com a chegada também de um monte de reforço, conseguiu montar uma equipe competitiva, né? Eu acho ele muito sortudo, mas ele é um grande treinador. Você acha o Carille sortudo? Muito sortudo, mas ele é um grande treinador. Mas acho que a sorte vem junto com a competência, sem dúvida, né? A sorte ajuda os bons e os competentes. Eu acho que isso é inegável. Eu acho ele um baita profissional. Né? Eu gosto bastante. Sei que tem muita gente que questiona, mas até por conta... O corintiano acabou ficando mal acostumado, né? Então, quando ele foi campeão paulista, aí o pessoal reclamando que não estava jogando bem. Realmente não estava jogando bem, mas estava ganhando, né? Então, preferível muitas vezes ganhar do que... Né? Quando o Flamengo agora nós jogamos bem, mas perdemos. Então, para mim, não tem que comemorar nada, né? Preferível que tivesse jogado mal e tivesse passado, né? Tem toda a razão. A história do desempenho com o resultado, né? O desempenho no Maracanã foi muito bom. Mas perdeu o jogo por 1 a 0, né? Perdeu os 2 jogos pro Flamengo. Não tem que Perdeu os 2 jogos pro Flamengo. Mas eu acho o Carille muito bom, sim. Eu acho que o fato dele ter ficado antes 8, 9 anos lá, de ter incorporado esse DNA, ter passado com outros grandes treinadores, talvez na primeira passagem dele como interino ele tivesse um pouco inseguro, na segunda acho que ele falou, agora é minha vez mesmo, vou impor o meu jeito, o meu estilo e os jogadores acabaram também aceitando ali ele como como e eu particularmente gosto bastante do estilo dele. Pra gente fechar, dá pra ganhar a Copa Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro?
Porque para muitos o Corinthians não tem um elenco tão forte assim para uma maratona como é o Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana restam 8 partidas, né? E nas oitavas de final, o Santiago Wanderers do Uruguai, que é um time de terceiro escalão sul-americano, né? Então, eu acho que ainda o ano ainda é longo, né? Eu acho que o Sul-Americano é um campeonato que nós vamos disputar. São, como você disse, são mais 8 equipes, então 8 jogos. 8 jogos. Oitavas de final, quarta, semifinal. Eu acho que é um campeonato que a gente tem tudo para disputar e ter um título internacional interessante, mas o Campeonato Brasileiro eu acho que ele ainda vai nos render boas surpresas. Espero que positivas. O Campeonato Brasileiro a gente sempre fala que ele está muito, não vamos dizer mal organizado, mas ele está muito prejudicado com essa história da Libertadores e até o fim. Então você vê as equipes poupando e você poupar contra uma equipe na primeira rodada e de repente um empate que não estava dentro daquilo que você imaginava, você paga essa conta lá no final, na última rodada, sabendo, você fala, pô, se aquele jogo eu não tivesse poupado... Os pontos são os mesmos. Os pontos são os mesmos, então eu acho que a gente vai ter tem a Copa América agora que tem a parada, a gente vai ter uma janela de transferências, então o Campeonato Brasileiro muda muito após a janela, tem equipes que perdem jogadores e sentem muito porque não conseguem repor. E a gente tem essa questão das competições internacionais. Então, a partir do momento que os principais favoritos, Flamengo, Palmeiras, né, que são os times mais badalados, até o Grêmio, que começou mal, né? Sim. Começam a ter que poupar o time para jogar uma Libertadores, um mata-mata, de repente uma eliminação numa Libertadores, dá uma reverbera no dia a dia de um campeonato brasileiro, um questionamento de um treinador, ou de um elenco, ou de um jogador importante. Então, o Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente ainda pode ter é possível ter boas reviravoltas, não tem nada decidido, não. Felipe Isabella, 41 anos, grande figura, muito obrigado pela tua presença. Antes, você gostaria de deixar alguma mensagem para o torcedor do Corinthians? Não, só agradecer, falar alguma preocupação urgente e imediata ou tá tudo bem? Não, nenhuma preocupação urgente e imediata. Só queria registrar, Predson, que o nosso grupo que chama Movimento Corinthians Grandes, a gente tem nossas redes sociais ativas no Facebook, no Twitter, quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho. Se inscrevam no canal também, né? Vou divulgar o canal lá pro pessoal para se inscrever, para acompanhar a entrevista. Então quem quiser acompanhar nosso trabalho, né? Nosso trabalho político, já tem 2 anos que a gente está com esse movimento e vamos continuar cobrando, incentivando, elogiando quando tiver para elogiar e torcendo muito pelo Coringão. Muito obrigado pela presença. Valeu, obrigado, uma honra, viu? Felipe Isabella, corintiano. Acompanhe nossos conteúdos aqui de todos os times que a gente traz bastidores, entrevistas, informações. É sempre um prazer tê-los conosco. Canal Pretzel FC no YouTube. Até a próxima. Grande abraço.